Neville de Almeida, Luiz Eduardo Soares, Luísa Lemertz, que está aí também, podia subir. Sem, por favor, doutor, professor, botem uma água aqui, se quiser. Bom, como eu falei, o intuito desses encontros é, de fato, a gente poder usufruir dessas pessoas que são fundamentais na cultura brasileira e estabelecer um diálogo com vocês a partir do Guimarães Rosa. Então, eu passo logo a palavra para quem? Para o Luiz Eduardo, cadê ele? Está aí? Ah, tá ótimo. Tá bom. Vamos esperar o Luiz, então. Desliga a lareira. Então, será que a gente pode desligar o ar-condicionado? Né? Tá um gelo, né? Todo mundo com frio. Querem chegar mais perto, será? Não, tá bom. Não, eles... Cadê Luísa? Arras. Lemertz. Cadê Luísa? Ah. Pode, claro. Fica por aqui. Luiz. E pronto. Camila. Eles pediram para você começar. Já te ligou o ar-condicionado? É com você. Meu Deus do céu, isso é uma coisa tão extraordinária, tão linda. Eu já vi várias vezes, mas é a primeira na tela grande. E é tão extraordinário, eu me sinto sem palavras. Então, claro, escrevi, eu seria incapaz de improvisar alguma coisa diante disso. Eu agradeço muito a Bia, esse convite, o privilégio de estar aqui com vocês, de estar com ela, com o Neville, com o Silviano, e tendo a oportunidade de novo de contemplar o que a gente viu. Eu escrevi o seguinte: como nós vemos o filme e nos iludimos, também Riobaldo se iludiu com toda a verdade que conseguiu suportar. Quanta beleza nós conseguimos suportar. Diadorim era homem, sim. Homem no corpo, anatomicamente. Por que não? Embora só tenha existido no relato de Rosa, graças ao relato de Riobaldo, tudo agora reimaginado por Bialessa e seu grupo, seus jagunços da beleza.
Vejam que por muitos anos o Brasil discutiu o caráter de Capitu. O Brasil patriarcal e falocêntrico, o Brasil de machos ferozes, domesticados, apaziguados e pusilânimes, vestiu Capitu com o camisolão da moral pequeno-burguesa. Ela traiu ou não o pobre Bentinho? Ficava na sombra o engenho maravilhoso de Machado, que havia posto em cena a fragilidade do macho indefeso ante sua própria insegurança. O tema era o ciúme e, portanto, eram as fantasmagorias do patriarcado eunuco. Silviano Santiago, nosso mestre, disse isso, assim como disseram outros grandes leitores de nossa literatura, parceiros da crítica lúcida, que fizeram nossa cabeça na contramão desse país bolorento. Pois, todos os santos filhos de Glauber, não nos deixeis cair em tentação agora, diante das seduções encantatórias do boquirroto Reobaldo. Bialessa alertou, ligou os faróis, preparou com esmero o ângulo para que a nenhuma sensibilidade escapasse o óbvio ululante. Montou a paisagem anatômica com a inclinação precisa, geometricamente planejada, uma arquitetura refinada e sutil, mas ostensivamente mimética. A citação de Gustave Courbet nos assombra ao final do filme, porque nos transporta do empirismo cru, carnal, a vulva exposta no solo do sertão, isso feito pauta musical. Mas falta aqui o finalzinho. A citação de Gustave Courbet nos assombra ao final do filme, porque nos transporta do empirismo cru, carnal, a vulva exposta no solo do sertão, esse não lugar, entre lugar, lugar nenhum, lugar poesia, para o arquivo histórico de imagens, a memória coletiva dos espelhos em que a tradição iconográfica e mitológica ocidental nos soterrou. Lá está, diante de nós, sob a manta, suspensa por Reobaldo, para que o mundo todo enxergue o que ele vê por seus olhos, em cumplicidade com o nosso testemunho, como nos conhecidos experimentos quânticos que quase enlouqueceram Einstein. Lá está a origem do mundo, de Gustave Courbet, tatuada na pele do Ocidente em 1866. O nascimento feminino, a reprodução, a fonte da vida, sim, toda a cadeia metonímica e metafórica se desgarra dessa imagem fluvial que logo fará par com o pau grosso em pé enorme do Rio São Francisco. Mas antes disso, fora do esquematismo visceral, naturalista e metafísico, o que está mesmo posto para nós é a remissão ao universo de fabulações verbivoco-visuais, a estética, a arte, a reflexão, o exercício reflexivo flertando com os feitiços e fetiches da beleza, a história plural, contraditória, desarmônica, porosa, múltipla, sinuosa e constelada que nos fez, que nos faz, que nós fazemos adiante, fio de sol com fio de treva com fio de sol, saliva dos rios todos, fluxos, tempestades, ventanias, desertos, as coisas e os seres, e ainda a linguagem, sentidos se enovelando nas palavras, nas imagens que fabricamos. A vulva de Diadorim existe como eco da pintura de Courbet, um enunciado, portanto, ou melhor, uma sentença. O amor de Reobaldo está perdoado e reconciliado consigo mesmo, e a dor pode ser elaborada, o luto pode realizar seu trabalho, o personagem cumpre seu destino. Sofrido, mas salvo. Homem ama mulher, mulher ama homem. Bichos anatomicamente definidos. A remissão a Courbet atua aqui, a meu ver, como uma brilhante metalinguagem operada por Bialessa, desconstrutiva e venenosa, embora dulcíssima, suave e dulcíssima, uma pluma pousada no ombro, roçando lóbulos, doce, porém letal, para quem quiser seguir a via da inquietação,
para quem não quiser que o final do filme coincida com o final do filme, para quem desejar a vigília atormentada pela irreconciliação consigo dos personagens e de suas sinas. Eis aqui a senha para talvez o segredo. A vulva não é uma vulva, é o sinal de uma travessia entre um sertão e outro, entre não lugares espessos e rascantes, saltando séculos e geografias, conquistas políticas sanguinárias, resistências ferozes e irascibilidades, para citar novamente Silviano Santiago. Riobaldo vê o que quer, o que pode, o que suporta, vê a verdade que suporta encarar e reconhecer. Com um recuo estratégico genial de Bia Lessa, nós talvez possamos nos permitir desver o que Riobaldo viu. Nós somos testemunhas da constatação de Riobaldo. A ele, a vulva é pura evidência. Dá-se naturalmente à sua percepção, sem nuvens ou refrações, sem mediações. Eis ali a feminilidade exposta, entregue, rendida. Mas para nós, exibida a imagem que remete tão intensamente a Courbet, a imediaticidade é rompida. Imediaticidade que já não existiria em se tratando de cinema ou literatura, que tampouco existia no quadro de Courbet em se tratando de uma pintura. Suspensa a cadeia de sensações e emoções, a percepção se desgarra da representação. Esta como que declara sua autonomia e se emancipa do jogo que aprisiona o signo e a palavra nos corpos, objetos e significados já cifrados. Emancipada a representação, somos autorizados a brincar com ela, a fazê-la percorrer outros caminhos, resvalando em outras associações. Livres, flutuando no ambiente etéreo das especulações, premidos por afetos e fantasias, por que não imaginar? Lembremos-nos. Microfone. Temos outro microfone? Deixa eu ver. Deve estar aqui, ter acabado a bateria. Alô? Acabou a bateria. Voltou. Voltou? Alô, alô, alô. Bom, eu posso... Imaginando assim um coreto. Vamos lá. Emancipada a representação, somos autorizados a brincar com ela, a fazê-la percorrer outros caminhos, resvalando em outras associações. Livres, flutuando no ambiente etéreo das especulações, premidos por afetos e fantasias. Por que não imaginar? Lembremos-nos, fomos autorizados. Então, somos agora coautores e coautoras. Por que não imaginar que não há nenhuma obrigação em crer no testamento de Riobaldo? Essa boca desordenada, como ele admite. Estamos livres para olhar de novo, não pelos olhos traiçoeiros de Riobaldo. Estamos livres para desver o que ele viu e enxergar no que ele viu a projeção de seu limite, de seu recalque, a luz noturna de seu desejo torcido, truncado, assassinado. Ele viu a verdade que conseguiu suportar, que tinha a forma invertida de seu recalque e de seu sofrimento. Diadorim talvez pudesse ser revista como a extensão do Rio São Francisco, a continuidade poderosa do desejo em sua encarnação masculina, que rasga o país ao meio e se crava na alma apaixonada de Riobaldo. A remissão a Courbet é só um truque de Bia, ou de minha leitura do vocabulário de Bia, cuja função é libertar a visão da vulva do gesto técnico do perito legista. Quando Riobaldo suspende o manto, não desnuda a realidade, não necessariamente. Talvez esteja mergulhando sob o manto, na caverna onde se confunde com os hieróglifos e as sombras. Nós o acompanhamos. Mas Bia abre nossos olhos e deixa passar pela fresta da caverna uma flecha de luz
que nos transporta para outra gramática, outra codificação. A vulva foi também um quadro que abalou sentimentos, pudores, valores, concepções. Uma imagem forte com inúmeros significados, aberta a inúmeras apropriações. A partir da referência, somos atirados para longe das apreensões rasantes e rasteiras. Estamos autorizados a amar Riobaldo e Diadorim de muitas outras formas, imaginar outras diabruras nesse lugar de todo mundo. Mas não são apenas essas as flechas de luz lançadas por Bialessa. Seu repertório é vasto e marca, a meu juízo, a estrutura do filme. Desde logo a escolha do modo de filmar, iluminação, figurino, música e representação, e a coreografia como cenografia. Tomemos a solução Guernica como exemplo, a extraordinária fórmula dos dedos em garfos, em mãos retorcidas nas pontas dos braços engalhados, calcinados na aridez do liso do sussuarão, que é já uma guerra implacável contra a vida. Ali estão silêncios mortos que gritam, nos afundando na dor seca, no vazio áspero e letal, na brutalidade esterilizada do deserto, enquanto, ao mesmo tempo, os sinais peregrinos nos remetem para longe dali. Guernica e um mundo de fantasias, arte e medo, em que transitamos entre guerras, entre Picasso, Goya, Francis Bacon, Caravaggio e Hieronymus Bosch, as guerras todas. O mais limitado e contido explode na vasta geografia imaginária, afetiva e ambiental. A memória, a sensibilidade, somos convocados integralmente, cabeça, tronco e membros. Riobaldo se dirige aos espectadores como ao autor do livro. O que poderia passar por um método brechtiano tradicional, aqui é mais. É mais porque há uma obra entre nós. Não só o ator que se descola do personagem, mas que se engata ao personagem ao contar, e ao contar o que todos sabemos que já foi escrito. Esse fato instaura uma outra divisão, cujo risco talvez fosse devorar o presente, a presença, a experiência filme. Entretanto, o virtuosismo dos atores, da diretora, da equipe envolvida na construção estética do filme, fez com que a copresença não mascarada do livro de Guimarães Rosa, copresença exibida na celebração das palavras, acabe funcionando como um ponto de tensionamento permanente a nos arrancar e arrastar para fora e para dentro de cada cena, como uma interrogação no ar irrespondida, um silêncio, uma recusa ao fechamento do círculo de nosso diálogo com a experiência filme. O que está sendo jogado, antecipado e dramatizado é o pacto com a arte, o potencial humano jamais exaurido, o pacto com o outro interno e externo, o pacto com o demo, este que não existe e não responde, mas está lá, está aqui, uma alteridade, a alteridade, o livro, o filme, a beleza, a inteligência remota de todo o mal, o desejo de tudo ter, o desejo, o medo, o horror, a finitude, a alteridade. Em última instância, o ponto de fuga inalcançável em que desejo e sentido se encontram ou se cruzam. O lugar nenhum, sempre evocado, sertão. Meu Deus. Neville. Esse cara falou, né? Depois de tudo que ele disse, vocês querem acabar comigo, né? Olha, realmente. É muito. Só falar um pouquinho dele. Bom demais, né? E ele fez desse filme e dessa cena. E fez essa ponte, essa transposição para Gustave Courbet, A Origem da Vida, né? É realmente
1866, Colbert fez aquele quadro. E hoje, até hoje, os baixistas reclamam, não é? E quando vê um corpo, as pessoas acham que fazem uma ligação direta com o machismo e com a pornografia. Dessa forma, foi brilhante essa associação, essa coisa. Ele foi muito fundo no desejo, ele foi muito fundo nessa. Ele fala uma coisa aí genial, que de Adorim é a continuação do Rio São Francisco, é a continuação de Adorim, não é? Muito importante isso. Eu acho que essa é a origem da vida, é a origem do cinema. E que força brutal, descomunal daquela cena no final, hein? Que guia o filme inteiro, que é um caminho total muito, muito forte, muito bom ali. Não sei se é possível a gente continuar falando do que ele falou, né? O cinema como arte industrial, o cinema como arte de equipe, ele envolve o projeto, ele envolve a direção. O cinema como arte de equipe sempre foi feito como é um filme de Pasolini, é o regente. Eu vejo o cinema, o diretor do cinema é como o maestro de uma orquestra. Agora entra o piano, agora entra o sopro, agora é a bateria, agora é a percussão, agora o violão, volta o piano. Então, vejo o diretor de cinema como um regente, um maestro dirigindo a equipe, como arte de equipe, não é? E dessa forma, quando você vê um Bergman, é um regente. Pasolini, Fellini, Humberto Mauro, Mário Peixoto, todos regentes, todos grandes artistas. Esse filme é um exemplo de tudo isso. Esse filme é assim, a história é Guimarães Rosa, a música é Gilberto Gismonti, a fotografia é Zé Roberto Eliezer, a direção é Bielessa. Acertou! Esse é o regente da orquestra, escolhendo a dedo cada músico, cada área, cada momento, cada sentimento ali. E é um filme que é uma transposição de todas essas coisas. E eu acho que foi feito com maestria, muito bom. Tem outro aspecto interessante também, que esses artistas que eu citei aqui, o Zé Bob, o Egberto Gismonti, tem mais de 70 anos. É uma outra geração fazendo a grandiosidade desse filme. A Ponte é Colbert, 1866. A diretora não tem idade, eu acho que ela já está com 17 anos. Né? Está por aí. Então, essa é a coisa mais importante, como aquele outro lá, o Gerhardt, como um grande regente de uma orquestra. Assim é o cinema. O cinema, muitas vezes, é um exercício de masturbação. O cinema, muitas vezes, é um exercício de exaltação do ego. O cinema, muitas vezes, é um exercício de exaltação do ego medíocre, tá? De pequeninos detalhes irrelevantes que não interessam para nada. Temos aqui uma grande obra. E eu acho que tem essa coisa de uma transposição do teatro para o cinema. Tem uma transposição do palco para o estúdio de cinema. O palco, ele ganha montagem, ele ganha uma série de coisas. Então, parece que é uma simbiose, é uma transposição, é uma transmutação do teatro para o cinema.
dentro de um palco, dentro de um espaço. Essa transmutação acontece de uma forma muito rara, porque é muito difícil, e ao mesmo tempo ele parece natural, parece normal. Ele vai envolvendo, parece que é mesmo um passeio de barco pelo Rio de São Francisco. Essa pessoa disse, cara, é uma coisa muito importante. Dessa forma, o cinema aí mostra qualidade, mostra verdade, mostra virtude, mostra cultura, mostra linguagem e mostra essa transformação, mostra uma narrativa. É muito bom ver um trabalho como esse, que dá uma alegria enorme, uma satisfação muito grande e levanta todos esses questionamentos, Riobaldo, de Adorinha, não sei o quê. Não é? Essa coisa, eu acho que foi meu até, hein? Acho que, então, para terminar, é uma valorização do cinema, a valorização da arte do cinema, do sentido do cinema, como todos os grandes mestres fizeram, de Orson Welles a Eisenstein, de Jean-Luc Godard, Renoir, todo mundo ter uma marca, ter um projeto artístico, cultural e espiritual. É o que temos aqui. Eu quero só dizer que quando um artista vê o trabalho de um outro artista e gosta, é das boas coisas da vida. É muito bom poder gostar. E é muito bom porque eu queria ter feito isso. Eu queria avisar, para que todos saibam, que Silviano Santiago é também um crítico cinematográfico. O que eu não serei hoje. O que eu não serei hoje. Eu acho que, antes de mais nada, né? Obrigado, Bia, pelo convite e, sobretudo, pela alegria de estar ao lado de dois grandes e velhos amigos. Já que a questão da idade foi lançada. E eu, exatamente, eu gostaria, não é, de retomar o trabalho excepcional, essa leitura excepcional, não é, que o Luiz Eduardo fez do filme, em particular, e querer pensar um pouco o romance. E ao pensar o romance, perceber, né, uma das coisas mais sensíveis que eu acho no trabalho da Pia Lessa, quando ela decide, né, fazer uma peça de teatro e em seguida um filme sobre esse monstro que é Grande Sertão Veredas, essa delicadeza que ela teve em não querer situá-lo no contexto em que ele existe, em que aquele universo existe. Porque o contexto em que aquele universo existe é, ao mesmo tempo, de uma tristeza infinita. O romance é publicado em 1956 e é nessa época, não é, que se constrói Brasília. Então, o que é de fascinante na Bia, que ela retira, não é, toda essa pseudo-modernidade que é o Brasil, para nos mostrar uma outra forma de Brasil, quer dizer, um Brasil que ainda guarda tudo de
ser, né, uma colonização europeia e ser ao mesmo tempo uma não colonização europeia, não é? E guarda tudo isso de maneira tão intensa na mise-en-scène. Quer dizer, que é, no caso lá da peça, seria um enclave, e no caso daqui, não é uma espécie de mundo que não existe. Eu digo isso e gostaria de retomar exatamente um dos livros que você cita logo no início, que é Dom Casmurro. E você o cita na questão que para mim e para todos nós é capital, que é a questão do machismo, que é a questão do ciúme. Mas há um outro detalhe no Dom Casmurro que muitas vezes passa por alto e que eu acho que começa a explicar isso que eu estou querendo, sobre o qual eu estou querendo falar para vocês e sobre o qual eu gostaria de trabalhar um pouco a noção de violência, que é o fato que quando Bento Santiago, para variar, quando Bentinho vai escrever Dom Casmurro, ele estaria escrevendo antes a história dos subúrbios. Ele não escreve a história dos subúrbios para escrever Dom Casmurro. Portanto, Dom Casmurro existe no quê? Ele existe num livro que ele não escreve, que é a história dos subúrbios. Mas que, no entanto, ele escreve. De que forma ele escreve? Ele escreve pela inadequação. O que é essa inadequação? Que ele transporta para o Engenho Novo a casa de Matacavalos. Não existe nada mais inadequado do que a casa de Matacavalos, de repente, transferida item por item, detalhe por detalhe, para dentro do Engenho Novo. Quer dizer, então ele está escrevendo a história do Engenho Novo por uma inadequação. Ele está escrevendo do lado de fora do Engenho Novo, mas ao mesmo tempo do lado de dentro, porque ele é o Dom Casmurro. Ele é, no fundo, o Dom Pedro II lá dentro do Engenho do Novo. Só que ele não está na cidade, ele está no subúrbio. E quando ele termina o romance, ele vai dizer exatamente aquilo: termina o romance, agora a história dos subúrbios. Quer dizer, então, depois de você ter resolvido essa inadequação, é que você pode realmente falar dos subúrbios. E eu acho extraordinário, exatamente no Grande Sertão Veredas, a inadequação dele a Brasília. E a inadequação de Brasília a ele. Quer dizer, sem que haja qualquer referência a Brasília, a Rio de Janeiro, no caso deveria ser Rio de Janeiro, porque era a antiga capital federal, ainda não havia capital federal. A única alusão que existe é uma brincadeira que é o Rio de Janeiro, que é um afluente do São Francisco. Mas não existe nenhuma alusão à capital da República. Não existe nenhuma alusão ao restante do Brasil. Quer dizer, existe uma necessidade urgente, e eu acho que é aí o início da questão da violência em Grande Sertão Veredas, é que existe uma compreensão de que o Brasil você não pode compreendê-lo de uma maneira realista. Se você for compreendê-lo de uma maneira realista, você vai querer entender uma harmonia que é impossível de existir dentro da inadequação. Quer dizer, e isso começa com a chegada de Dom João VI ao Brasil. Não existe mais inadequado do que o príncipe regente de Portugal conduzir Portugal a partir da colônia. Quer dizer, é totalmente inadequado. E essa inadequação fica mais forte ainda 4 anos, ou 6 anos, ou 8 anos depois, quando vem a missão francesa. E o que a missão francesa chega ao Brasil? Uma missão francesa não é nem uma missão portuguesa, é uma missão francesa.
E essa tradição francesa, ela nos instrui o quê? O que será Brasília, que é o neoclassicismo, que são as formas geométricas claras, que são as cores nítidas, etc., fazendo com que se esqueça completamente o barroco. E aí, então, existe essa violência da forma em Grande Sertão Veredas, que ter a coragem de, ao lado da Bossa Nova, ao lado da Bienal, ao lado de Brasília, ter feito uma obra barroca. Quer dizer, ele faz uma obra barroca com que intuito? Com o intuito de nos mostrar que existe uma inadequação no Brasil que é insustentável, onde não há possibilidade de harmonia nessa inadequação. Por que não há possibilidade de harmonia? Porque são diferenças abissais entre um grupo e um outro grupo. São essas diferenças abissais que existem sem a possibilidade de quê? De um contrato social. Esse contrato social não existe. Então nós nos vamos dando conta que o Grande Sertão Veredas pouco tem a ver com o sertão de Euclides da Cunha. Porque no sertão de Euclides da Cunha havia ainda a possibilidade de um Estado acreditar que havia em Canudos uma certa inadequação e que aquela inadequação poderia ser corrigida. E daí mandaram o exército, a figura do Zé Bebel, mandaram o exército para quê? Com a função de trazer uma certa harmonia republicana ao Brasil até então monárquico. Mas o que a grande beleza de Os Sertões é exatamente essa, é descobrir que aquela entrada do exército em Canudos é um crime. Simplesmente foi um crime, porque aquele grupo não era o que se pensava na capital que ele seria inadequado. Não havia, de maneira nenhuma, a inadequação. O que havia era um abandono. O que havia era uma diferença extraordinária entre os dois grupos, sem a possibilidade de harmonia. Então eu vou descobrindo, quer dizer, eu já tenho a maioria da idade das pessoas aqui de leitura de Grande Sertão Veredas, que eu li aos 20 anos de idade, em 1956, nasci em 36, em 1956 eu li pela primeira vez, e eu acompanhando, à medida que fui lendo o Grande Sertão Veredas, eu fui descobrindo, né, como ele faz questão de apagar todos os traços que indicariam que se tratava de uma escrita realista. Então, ele vai apagando, não é, todas essas anotações, não é, que de referência à capital, referência a outros estados, até mesmo referências a estados, etc., existe apenas o Rio de São Francisco. E aquele rio só sem nenhuma referência histórica, não é? Muitas vezes queremos acreditar que, como se trata de jagunços, que se passaria da Primeira República, não é? E que seria entre 1889 e 1930, etc. E ele vai apagando todas essas referências para dar ao livro o caráter de alegoria. Então, nesse sentido, eu acho que a gente teria de ler, e eu acho que isso é bonito, porque você deixa esse caráter alegórico. Quer dizer, não há nenhuma necessidade de você afirmar essas inadequações que, no entanto, ele está trabalhando o tempo todo. Na religiosidade, da sexualidade, no comportamento e, sobretudo, no mandonismo local. Porque não existe Estado. Se não existe um Estado que possa intervir ali, e Brasília está ao lado, quer dizer, essa é a loucura do Brasil. Se Brasília está ao lado e Brasília não existe para poder intervir ali e haver uma certa harmonia, e não simplesmente aqueles mandões, né? Lembrando Maria Isaura de Queiroz, né? O mandonismo local, ou Lira, ficar entre os que estão aí vivos. Quer dizer, esse mandonismo, né, que a gente vê em duas cenas muito bonitas, que é a morte do Medeiros, né?
E em seguida, quando surge o Zé Bebelo. Quando surge o Zé Bebelo, que é esse mandonismo, não é, que opera. E nesse sentido, na medida em que essa alegoria vai se afirmando mais e mais e mais, eu vou vendo que tem tudo a ver com a carta de Pedro Vaz de Caminha. Quer dizer, quando dizem, né, que é um escrivão de armada que escreve, né, mas é um escrivão de cartório. Ele simplesmente deu posse, né, dessa terra ao rei de Portugal. É um escrivão de cartório. E essa posse dessa terra, né, que vai sendo transformada, que vai sendo trabalhada, essa wilderness, né, esse selvagem dessa terra que vai sendo trabalhado, colonizado, e vai sendo. E aí, eu não vou me alongar mais, eu me lembrei de uma passagem de Genealogia Moral de Nietzsche, eu gostaria de ler para vocês, né? Que é exatamente quando você tem uma... Estamos difíceis. Que é isso? Quando nós temos, né, uma situação em que o Estado não existe. Da genealogia da moral, na segunda dissertação, ele vai dizer o seguinte, de maneira irônica, ele começa essa frase, né? Empreguei a palavra Estado. Já se compreende a que me refiro. A uma horda qualquer de animais de rapina, louros, uma raça de conquistadores e de senhores que, organizados para a guerra e dotados de força de organizar, coloca sem escrúpulo algum, suas terríveis garras sobre uma população talvez tremendamente superior em número, porém ainda informe, errante. E assim se inicia é assim que se inicia na Terra o Estado. Penso que assim fica refutada aquela fantasia que fazia o Estado começar por um contrato. Quem pode dar ordens, quem por natureza é senhor, quem é violento em atos e gestos, que tem a ver com contratos. Bom, eu queria abrir para perguntas. Eu acho que não me cabe aqui falar. Alguém quer perguntar alguma coisa para a gente travar esse diálogo? Tem microfone ali. Boa noite. Eu sou Renata. Eu sou de teatro. O que mais me pega nesse trabalho é ver o teatro dentro do cinema, né? E eu queria que vocês falassem um pouco disso, o que vocês pensam sobre isso, dessa conexão que a Bia traz. Conexão não sei se é essa palavra, mas desse embalo, né, que a gente vê dentro do trabalho. Há uma ideia de representação, eu tenho a impressão, né, que vai guiando a Bia, e essa ideia de representação, primeiro foi a representação pela própria palavra, lá no Museu da Palavra, em seguida a representação pelo teatro, né, e no caso, né, teria sido o espetáculo que foi apresentado inicialmente no CCBB, e finalmente o filme, né?
E o que, a meu ver, vai se concretizando dessas três formas de representação é um determinado movimento que visa menos apreender uma certa literalidade do Grande Sertão Veredas. Quer dizer, estamos longe, né, de uma literalidade do Grande Sertão Veredas, né, não é o que se chamaria de uma adaptação, né, no sentido clássico, né, uma adaptação de Shakespeare, uma adaptação de qualquer obra de teatro, ou de qualquer obra, né, para outra forma de representação, né. Eu acho que o que Bia vai intensificando, de certa maneira, a própria personalidade dela de diretora. Quer dizer, eu acho que nesse sentido o Luiz Eduardo foi muito feliz. Ela está tornando o filme, está tornando o romance, né, no caso, pelo filme, ela está transformando o romance em filme por uma busca de o que eu sinto, eu venho acompanhando, né, desde o início esse trabalho, de uma certa intimidade. E eu achei muito feliz por isso, você ter exposto à vista, né, o quadro de Courbet, de ter posto à vista a vulva. Quer dizer, o que havia antes, não é, era um certo até medo, ou até mesmo eu diria, que era a liberdade, ela é sempre uma violência, né? Ela não deixa de ser uma forma de violência, liberdade. Né? Quer dizer, porque você está indo além dos seus limites. Claro. E a Bia, então, nesse sentido, ela cada vez mais ela vai sendo autoral. Eu diria que é isso, quer dizer, essa passagem da palavra à cena e à película, ela marca um desejo muito grande da Bia de ser autoral. E autoral é curioso, né? Assumindo de uma maneira cada vez menos rigorosa. Isso aqui é curioso, né? Cada vez menos rigorosa, quer dizer, a narrativa subjetiva a narrativa objetiva do Grande Sertão Veredas. Ele está se tornando cada vez mais uma peça íntima, uma peça que é sua e que é própria de você mesmo e que tem a sua assinatura, que passa a ter a sua assinatura. Quer dizer, que eu diria que um filme já não é nem coautoria, já é uma assinatura que você apõe a um quadro. Você, para usar a terminologia, não é, que é usada muitas vezes para paródia, não é? Quer dizer, você se apropria do Grande Sertão Veredas. Você se apropria do Grande Sertão Veredas, assim como Oswald de Andrade, por exemplo, se apropria do Canção do Exílio, né, para poder, não escrever Minha Terra tem palmeiras, né, onde canta o sabiá, mas Minha Terra tem palmares. Quer dizer, então, que são apropriações que você faz e que percebe-se nelas uma dupla leitura. Quer dizer, uma leitura que é do próprio autor, que escreveu, e a sua leitura, que é também de autor. Quer dizer, dessa maneira que eu diria, quer dizer, não é gratuito, né? Essas três fases não são gratuitas, três fases de vida também. Três fases de vida não são gratuitas, porque elas jogam mais e mais para uma expressão plena da sua subjetividade, eu acredito. E isso é muito bonito, porque o próprio romance,
é uma tentativa, né, de expressão de uma subjetividade que se subtrai, que se envergonha, às vezes diz, eu estou falando com o senhor, porque ele está contando aquela história a alguém que é letrado, né? A alguém que é do lado de fora, né? Por assim dizer, né? E ele está contando aquela história, e ele já tinha contado antes aquela história para Quelemem. Só que a história, quando ele contou para Quelemem, não teve a resposta que ele procurava. E o signo final do romance é o infinito, porque é uma história que deve ser continuada a ser contada, porque ela não tem resposta, ela tem apropriações. E para se ter uma apropriação de uma história tão complexa, tão rica e ao mesmo tempo tão sedutora, é preciso que você tenha a coragem e a liberdade de poder assiná-la. E eu acho que finalmente você está assinando. Eu pego para você. Não, mas eu acho que eu Tá, vamos falando. O microfone Não, é só para perguntar o porquê das palavras escritas na tela em vermelho. Isso. Por quê? E segundo, perguntar se vocês, como o espaço não tem espaço, se vocês acham que pode bater... Vou falar do meu jeito. Pode bater a onda de que, na verdade, como não tem espaço do sertão, então, para mim, lembrou muito os meninos, me lembraram os meninos do tráfico, os donos da milícia. Então, repassou para cá, para a realidade do Rio de Janeiro, essa guerra que seria a Guerra do Sertão de 56, escrito tanto, como que ela continua até hoje, né? Como que pode ser atualizado isso para cá, justo, ele trouxe a história importantíssima, né, de pensar na formação do Brasil, desse Brasil machista, escravocrata, que continua até hoje, e como que essa guerra pode ser trazida para cá, e aí o porquê das palavras, e o som maravilhoso também, saber se ele foi pensado junto à trilha musical, junto com os ruídos, né? Porque você tem uma mistura muito boa de sons, de tipos de sons em camadas, né? Não é aquele básico do agora é a tua trilha, toma, engulam trilha, agora é a palavra, engulam palavra, agora é ruído, engulam ruído. Então o ruído, palavra e música, eles estão muito bem harmonizados com a história, com tudo, de forma não óbvia. Então me parece que deve talvez ter havido um trabalho de pensamento sonoro muito rico. Eu queria saber também como foi esse processo desse trabalho pensado de som. Obrigada. A coisa da legenda, eu acho que o Silviano falou como eu nunca pensei na vida, sobre essa questão da palavra ali, né? Quer dizer, ela está em vermelho porque ela não é só uma legenda, ela é um texto, e ela é um texto que ela existe como texto e existe também como uma relação entre o texto e o que se faz com aquele texto. O que aqueles atores, que relação existe. Não diria assim que é uma legenda, é além de uma legenda, é um texto escrito ali em diálogo com aquilo que está sendo feito. E acho que você falou muito lindamente disso, assim, dessa questão da intimidade que eu nunca tinha pensado. E de que, de fato, é um caminho mesmo, né? Não é à toa que a primeira exposição era só palavra escrita. Quer dizer, tinha uma transposição, no sentido que a letra escrita, mas era palavra. Depois, no teatro, era uma outra coisa. E agora, de fato, até porque não tem jeito, a câmera propõe uma intimidade absoluta, diferente do teatro. Quer dizer, ali você escolhe, exatamente, você escolhe o que lá está. Então... Você optou pelo close-up, exatamente porque você não tinha o entorno. Exatamente. Como você não tinha o entorno, você teve que optar pelo close-up. Quer dizer, o filme quase todo ele é escrito em close-up, o que é uma coisa
que lembra exatamente Dreyer, por exemplo, A Paixão de Joana d'Arc, que é você contar a história da paixão de Joana d'Arc só pelo rosto da atriz, entende? Que é um dos filmes clássicos do cinema, né, de Dreyer, que é o dinamarquês, né, A Paixão de Joana d'Arc. E você optou por isso também, né, por narrar a história com a intimidade de uma câmera que se aproxima do rosto e vê todos os detalhes do rosto, que é impossível em teatro. E quando você trabalha com palavra, então nem se fala. Então, essa busca da intimidade é também, no fundo, uma busca da mídia. Não, é uma busca da mídia, né? Quer dizer, de você, essas cenas aparentemente chocantes, né? Como, por exemplo, a do cigarro, por exemplo, né? que é de Adorim, a neblina, é a neblina, mas é também a fumaça do cigarro. Quer dizer, é essa intimidade que você vai tendo com a própria imagem, entende? Porque ela já não são seus olhos de ler, né? São seus olhos de ver e, sobretudo, seus olhos de sentir, né? Quer dizer, você já consegue começar a sentir muito proximamente o corpo do artista, né? E isso que eu acho bonito nesse périplo, né? Daí... Não, mas eu não sei responder. Não, daí a questão do vazio, quer dizer, no teatro a gente tinha aquilo dentro de uma gaiola, dentro do espaço fechado. O Silviano acompanhou muito o trabalho e ele falava muito essa questão do indomesticável, quer dizer, aquilo que não pode ser doméstico nunca. E quando a gente foi para o cinema, daí talvez o que me interessava inteiramente era o nada, como de fato. Aliás, tem uma coisa no filme que me incomoda imenso, porque tem as coisas que escapam da gente. Tem uma hora que tem uma árvore, e uma árvore, como se precisasse daquela árvore para alguma coisa. Aquela árvore nega tudo que eu quis com aquele filme. Eu quase morro cada vez que eu vejo aquela árvore, porque a ideia era que o conteúdo, o que precisava para mim ser dito, era que todas as coisas eram feitas de uma única coisa. Aquele homem que lá estava é um corpo, como é as plantas, como são os pássaros, como são as coisas. É um corpo que se transforma em tudo, e por isso nada, a natureza. Tudo uma única coisa, então isso que era fundamental. E a coisa do som, foi engraçado que no teatro eu usei muito a ideia do cinema, a ideia do corte seco, que era jagunço, virava pássaro, imediato, não tinha entrada, nenhum ator entrava e saía de cena. E depois a inversão de que questões do teatro eu levaria para lá, quer dizer, não questões no sentido da representação, mas como é que isso seria transposto, como é que seria levar essas questões para dentro do cinema. Então foi essa a inversão. Mas eu nunca tinha pensado nessa questão dessa intimidade, que de fato eu acho que é uma coisa que foi, e que talvez agora de fato seja um fim, no sentido de agora está feito. E já é você hoje. E o som, então, na realidade foi um trabalho imenso, muito grande, feito a muitas mãos. A música do Egberto, depois a música incidental original do Grivo, depois o trabalho extraordinário do Foley, todo que é a cenografia sonora que tem, cada cena tem aqueles sons, que são sons que não são exatamente, quer dizer, não são nada realistas, mas estão ali. E também a pesquisa sonora do Dani Roland, que é a memória emotiva, as rezas, o que a gente... Então, isso não foi pensado, foi sendo feito. O próprio filme cobrou isso. Quando a gente viu, faltava isso. Foi um filme que demorou muito tempo para ficar pronto. Foi sendo vivido. Foi sendo vivido.
A primeira montagem, aquela que você viu lá em casa, tinha, sei lá, 3h30. Era imenso, agora ele tem 2. E não foi um exercício de encurtar para ficar mais curto, porque a gente não tinha essa preocupação com o tempo, mas foi de fato ele ir se transformando. Ele cobrando, né? Aquele cobra da gente. Muita coisa para falar, sabe? Porque aquela peça no teatro foi assim, uma coisa muito impactante. E eu ficava sempre contando assim, os dias para ver como seria isso no cinema. E essa grata satisfação que a gente não tem, às vezes, no teatro, que a gente assiste um momento absurdamente perfeito, e é só aquele momento. E aí, quando você traz isso para o cinema, tipo, uau, eu posso botar no bolso, né? Eu posso caminhar a vida e ver de novo. Outras pessoas verão também aquilo. Então, isso é uma coisa muito linda dessa eternização, né? Mas, na verdade, uma coisa que está pulando aqui dentro de mim, e que é uma inadequação gigante, que é transpor esse Rio São Francisco para o nosso Rio de Janeiro atual, esses encadeamentos, não é? Que as obras de arte vêm fazendo, elas vão ligando a humanidade no tempo e no espaço. E aí isso tudo traz uma força gigante quando é descontextualizado, inclusive, não é? Dessa maneira, e traz para si, e traz para dentro da alma um conflito que é da humanidade e que não tem tempo, né? E aí isso é interessantíssimo, né? Quando essa coisa está além do tempo, não é? E aí eu trago assim para o Rio de Janeiro, que a gente está vivendo um momento muito sério no Rio de Janeiro, em que essa tragédia, né, dessa coisa que não se liga, né, do colonizador invadindo, né, e aquilo que não se cola nunca, parece não se colar, e parece sempre inadequado ser brasileiro e ser originário. Então, o Rio de Janeiro hoje vive um conflito, me desculpe, assim, eu estou assim, sendo inadequada, mas é um conflito hoje de uma pequena resistência dos povos originários no Rio de Janeiro, tentar resistir num pequeníssimo território de 14.300 metros, ao lado do estádio do Maracanã. E vem um monstro, que é o Estado, que é o capital, sabe? E a gente convive dentro da aldeia Maracanã. E a gente convive com uma verdade que é uma verdade totalmente deslocada de toda essa urbanidade que se transformou. Mas é alguma coisa, assim, de uma pureza. E aí eu pego as palavras dele, sabe, estou com Ju aqui, maravilhosa, uma escritora premiada do Jabuti, indígena, lindíssima. E aí eu pego essa frase, assim, um pouco de amor, um tantinho de amor. Quanta saúde já traria? Será que é impossível haver um acordo? Será que é impossível a gente conseguir? Eles estão tendo ordem de despejo num território que é indígena desde sempre, porque aqui era tudo Tupinambá. E ali se sabe exatamente que tipo de aldeia era aquela. Foi uma aldeia muito resistente, exatamente ali. Que por acaso era um engenho velho, depois se transformou. Ali, é assim, é de uma maldade sem precedentes. Era preciso, assim, o carioca não conhece, nem sabe que existe. Passa ali em frente, não sabe o que ali foi. O que aconteceu ali, né? E que terminou por ser o Museu do Índio, enfim. Mas é um apelo, implorando mesmo, implorando que se conheça, que se ame, um tantinho de amor, para que a gente faça um mínimo de acordo nessa cidade. E assim, como eu estou falando com vocês, que são pessoas notórias, né? Que são pessoas, senhores bem formados, e eu sou uma simples, ínfima pessoazinha carioca,
que gostaria muito de ver na minha cidade um tantinho de território nos Tupinambás existente ainda, porque muita gente depende disso. Desculpe a inadequação, me perdoa mesmo. Então, o problema, eu acho que você está levantando exatamente a possibilidade de contrato, que será um contrato de reparação. É isso que está faltando agora, já que não houve um contrato de status social no Brasil, né? E nós sabemos que esse, quer dizer, e os sertões, nesse sentido, seria um belo exemplo de que não houve contrato social no Brasil, apesar de ser república, não houve esse contrato social. Quer dizer, a possibilidade é sempre a posteriori. Nós temos uma coisa terrível no Brasil, é que nós temos mania de começar as coisas que já começaram pelo zero. Quer dizer, eu venho do estado de Minas Gerais, onde existe Ouro Preto, que é uma cidade que conheceu, né, como Roma, a origem do ouro, o apogeu do ouro e a decadência do ouro. No entanto, de repente, essa cidade que é uma espécie de Roma, dos trópicos, queiramos ou não, bem explorada, com uma história, né, extremamente rica, ela de repente não é mais a capital do estado, chama-se um engenheiro que vai construir a partir do zero Belo Horizonte. E quando você pensa que a construção a partir do zero, como Belo Horizonte tinha terminado, chama-se novos engenheiros e arquitetos para construir a partir de zero uma cidade que também conheceu o começo, o apogeu, estava entrando em decadência daquela época, para se construir Brasília. Quer dizer, então a gente tem que começar a acostumar, se acostumar a uma temporalidade, que é a temporalidade da reparação. E essa reparação, então, ela precisa ser feita urgentemente, e eu acho que na atual década já tem. Quer dizer, eu sou uma pessoa do século XX, eu não sou do século XXI. No século XXI, eu acho que é todo um esforço de reparação que é notável, de todas aquelas resistências que durante o período colonial foram muito fortes, os quilombolas, os indígenas, etc., e que por um patriotismo correto e ao mesmo tempo equivocado, foi aniquilando essas possibilidades de resistência não brancas, não eurocêntricas, a tal ponto que se chegou ao que chegamos. E hoje em dia, essa possibilidade de fala, essa possibilidade de ação, de participação política, de participação nas artes, ela volta. Haja vista, por exemplo, a última Bienal. A última Bienal deixou às claras que há a possibilidade de uma reparação nas artes. A possibilidade de uma reparação também em outros níveis. Veja o caso da África do Sul. Houve uma política da reparação com Mandela na África do Sul. Eu acho que é nesse sentido que tem que ser trabalhado. Eu acho que não é tanto amor. É mais trabalho, um pouco mais de participação, um pouco mais de ação. Eu acho que esse é que seria importante fazer com que começar a exigir um novo, pela primeira vez, não é um novo, pela primeira vez um contrato social do Brasil, e que esse contrato social seja o da reparação, já que não foi feito o contrato social no século XVIII do devido momento. Mais alguma coisa? Não, pode falar. Por favor. Tem ele ali, depois você então, pela Tá, ordem. claro. Quem é que vai falar? Ele vai falar. Primeiro. Deixa só porque algumas vezes ficaram escapando aqui a questão do tema, né, que é a questão do imaginário
da violência. E aí vocês dois, principalmente, que lidam um com a questão do Brasil histórico, colonial, o outro que lida com a questão da própria violência, né, na sociedade, casos policiais, etc. A gente fazendo, né, um paralelo dessa construção de Brasil, que eu acho que vocês dois acabaram traçando ao longo dessas falas, na verdade, da fala inicial de vocês, a violência no imaginário. Como que é esse paralelo, por exemplo, numa questão onde duas coisas ficam muito explícitas e que a gente traz, inclusive, para os dias de hoje? A questão de um gênero que emerge ali e ele é também um alvo dessa violência. E como que se configura isso nesse espaço de Guimarães que a Bia constrói ali na peça, que a gente tem também uma leitura de hoje desse social de violência? Como que vocês conseguem traçar o paralelo? Não sei se fica claro? O paralelo. Não, gênero, eu uso a palavra gênero. Gênero é a palavra ambígua. Em português, né? Pode ser gender, né? Isso, a questão dessa construção da violência que a gente tem, inclusive, hoje na própria política, e também a questão do gênero. Mas gênero no sentido de gênero romance? Gênero de gênero. Ok. Que é a questão de Adorim e etc., com um paralelo histórico-político que a gente vive também. Eu queria ouvir Bia. É tão difícil, né, pensar tudo isso, que é de uma complexidade imensa, sem desrespeitar, eu quase digo dessacralizar, essa obra magnífica que nós vivenciamos, digamos assim, né? Eu tenho sempre muito cuidado para não usar a obra como uma espécie de plataforma de referências para outras reflexões e outras aplicações. É claro que tudo se presta sempre, evidentemente, nós estamos, né, num fluxo de vida a outras interpretações e interconexões. Mas fazer isso preservando a centralidade da obra, porque nós estamos aqui em torno dela, né? E isso que a Bia fez é alguma coisa difícil para mim qualificar, é também uma monstruosidade, para usar a expressão que o Silviano costuma usar quando ele se refere ao Grande Sertão Veredas, aquilo é uma monstruosidade. Não tem forma precisa, não é classificável facilmente, é uma intervenção criadora, violenta, porque contra limites previamente dados, né? De uma brutalidade extraordinária, de uma beleza brutal, uma linguagem reinventada, uma fartura de seres que proliferam, cenas que se entrecruzam, temas que nos remetem a todas as possibilidades do humano, é uma coisa magistral, alguma coisa de força poética, né, que nos inspira. Se isso é possível, a gente ainda pode, de alguma maneira, imaginar que as potencialidades do humano sejam superiores à brutalização que se impõe sobre as sociedades originárias, que se impõe sobre os nossos desejos, que se impõe sobre os nossos potenciais de amar, né, de experimentar a vida. Então, para a gente se colocar à altura do que Guimarães ousou fazer e disso que Bia ousou propor e fazer e reconstruir, exige de nós, eu acho, um fôlego, né? Um fôlego grande. Recato. Oi? E recato. Recato. Mas
de toda maneira, eu diria o seguinte: um dos temas-chave para mim, um dos temas que nos ajudam a entender o neofascismo e, portanto, as formas mais terríveis de brutalização, e inclusive, particularmente, aquela que tem essa marca tão profunda na história brasileira, né, contra os povos originários, do que nós falamos, uma das questões-chave é o patriarcalismo, o falocentrismo e essa insegurança atávica do macho diante do abismo da sua alteridade, da sua indefinição, da sua reinvenção, né? O tiozão do churrasco é só uma forma vulgar, bizonha, desse recalque, desse pavor do pequeno homem miúdo, que somos, de alguma maneira, nós todos, homens e mulheres, também marcados pelo machismo, né, pela cultura patriarcal, diante do abismo de não ser, de ser outro, de ser desconhecido, ignorado, de viver processualmente. E isso foi posto para nós no nosso repertório existencial e cultural pelas lutas LGBTQIA+, pelas lutas das mulheres, as lutas dos povos originários, dos negros também, das negras, né? Mas eu acho que a questão que dissocia sexo, corpo e gênero e refoga tudo isso num caldeirão macunaímico, de modo a perturbar todas as classificações, acaba exigindo um chefe fascista de opereta e fancaria e um Deus de Primeiro Testamento que busca pôr ordem nas coisas. Quando Guimarães resolve pôr no centro desse monstro barroco extraordinário essa problemática dessa instabilidade nesse lugar que deveria ser o de claro, escuro, sombra, luz, treva, clareza, e ele revolve tudo isso nesse redemoinho diabólico. Quando faz isso, está tocando o coração do nosso tempo, as revoluções e as questões mais profundas. E a Bia teve a coragem de retomar esse fio da meada. Tá falando? Tá. Não, eu quero exatamente retomar a obra, né? Então, quando eu vi a peça de Bielès, achei de uma coragem enorme trazer o texto de Guimarães, que é das coisas mais extraordinárias que tem, não na literatura brasileira, literatura mundial, né? Como o Luiz Eduardo falou muito bem, o que ele aponta no livro e tudo mais. Então, eu vou ser rápida por causa do tempo, mas então eu já saí do teatro, da peça que quando eu vi, assim, extasiada, peguei o livro, li pela 10ª vez, que eu já li 500 vezes e tal. Agora, o filme, que tem de fantástico nessa transposição do cinema, é que você realmente deixa sem paisagem, como você fez no teatro, quer dizer, mas o cinema teria esses recursos, mas você optou pela tela negra, a dramaticidade dos personagens e, como o Silviano apontou muito bem, a coisa do closet. Então isso eu achei genial, que eu acho que através do cinema você tem esse recurso melhor, né? Então, assim, o drama de cada personagem, a força do texto, no cinema, quer dizer, no filme, fica muito mais impactante de uma certa forma, porque fica na nossa cara do telespectador, entendeu? No teatro não, você está lá naquela distância que o teatro transpõe. Então eu achei, olha, Bia, brilhante. E Egberto Gismonti,
tem que ter aquelas palmas enormes para ele também, porque faz uma combinação excelente. Você está de parabéns mais uma vez. Talvez, como o Silvio Santiago falou, fechou, né? E o Caio Blatt não vai conseguir fazer mais nada. Porque é de Adorim perfeito. Sabe? De Adorim, então, queria agradecer vocês, agradecer imensamente ao Luiz, ao Silviano e ao Neville, da gente poder travar esse diálogo aqui. Muito, muito obrigada a todos. Muito obrigada. Antes de terminar, eles acabam sem nem falar com a gente, né? Eu queria dizer, no meu próximo filme, eu queria esses caras aqui, viu? Com essas histórias todas, com essa leitura, com essa seriedade. Mas a síntese do que nós vimos aqui hoje à noite foi, como ele disse, a vulva de Pierre Dorin, avassaladora, como o Rio São Francisco, tomou o filme, dominou o filme, sensacional. É muito importante que ali no final, para terminar, a vulva assume um tamanho, uma dimensão, uma liberdade, uma provocação, uma busca do desejo e do caos, tudo junto ao mesmo tempo. Genial. Eu queria falar que foi muito... Isso é cinema, é um tipo de cinema. Ela falou ali da de close, ele falou muito bem. É o seguinte, é uma adaptação dentro de um espaço fechado. Se você está no espaço fechado, você não pode fazer um plano geral. Você tem que chegar perto, você tem que buscar aquela pessoa em cada fala. E isso é uma virtude. A maestro desse filme que dirigiu essa orquestra. E o Silviano falou um negócio fundamental aqui para ele terminar. A impossibilidade da harmonia. Essa é a ideia do filme.